O problema pela LGPD é quando você está sendo filmado. Isso pode dar problema se a pessoa quiser que a sua imagem seja retirada, mas quando filma de frente. Gente, eu acho que já está vindo, a gente pode fazer uma oração, né? Então vamos nos acomodar da melhor maneira possível nessas cadeiras, levando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, buscando contato com as equipes aqui do cantinho, que são as verdadeiras responsáveis pela tarefa da manhã, agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo, aos nossos guias e mentores, sempre tão próximos a nós em nossas encarnações, nos auxiliando a encontrarmos o melhor caminho. E iniciamos a tarefa da manhã, lembrando dos nossos pais, encarnados ou não, e transmitindo a eles nosso abraço fraterno. E com a oração que Jesus nos deixou, começamos a tarefa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Tudo bem. Imagina. Professor, não veio? O professor pediu para começar sem ele. Ele teve uma urgência, emergência. Gente, nós ainda estamos na emancipação da alma, aquela questão 455. Chegou agora. Desculpem, feliz para quem for pai é inspiração. E quem for pai e mãe, que é pai também, parabéns pelos você principalmente. Eduardo, parabéns, hein? Para todos nós. Encarnado e desencarnado. Você já tem para o pai desencarnado, você já mandaram um abraço? Já. Ah, então tá bom. Tem que mandar para o pai desencarnado. Ou ele pode ter encarnado de novo, a gente não sabe, mas vai chegar nele em O espírito. meu não está, mano. Então não tá? Está lá. Está lá em cima. Eu acho que está no E vem me abraçar. Ah, não, desencarnado então. Desencarnado já é desencarnado. Não, tem que pensar nos dois. Porque não é porque ele já pode ter encarnado que ele não vai receber nosso abraço, tá? Tem que ficar muito claro. Ó, a questão é 455. A gente está num parágrafo que começa assim, no estado de êxtase. Acharam? Vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Então, vamos lá. Ainda estamos nessa questão da emancipação, não. O próximo capítulo é emocionante. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a pergunta é para você. Exatamente. Se interferem muito mais do que você imagina. Então, vamos lá. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio que um esforço mais faria romper para si. Isso quer dizer que só pode acontecer com a pessoa completamente deitada ou sentada e assim, de uma forma tal que ela não tem as suas funções vitais naturais ali, a não ser aquelas do sistema nervoso autônomo, também do bater do coração e da respiração, o resto, certo? O cara está lá. É basal que chama, né? Estado Basal, se não me engano, é isso que se não tem. quase que como na catalepsia. Esse, inclusive, são aqueles casos, às vezes, que não se percebe, acho que a pessoa morreu, não morreu. Por isso dos sinos lá na Inglaterra, né? Por isso, de vários testes em coma que se faz para evitar, e mesmo ressonâncias ainda, mas médicos que a gente conhece pelo pessoal não dá para saber. Médicos espíritos realmente não tem mais. Eu tenho fobia de pensar, o que eu passei disso aí que falaram foi o Sérgio Cardoso, lembra? Uhum. E olha, quantos anos eu tinha? Uns 10 anos. Tenho
Que desespero pensar que você fica. E se E ele tivesse sido cremado? Nem ia tinha ter tempo morrido, de né? acordar, ia morrer Pelo queimado. menos tinha morrido. Se ele acordasse, né? Tinha morrido, né? Imagina você acordar embaixo da terra. Ai, senhor. Ele trai total. A missa Você vai fala. ser retalhado. Quero ir para a necrópsia, aqui não tem jeito. Vai ter que abrir o sol. Se você não morreu, você morre. Aí resolve. Agora, devia ter um instrumento que, nesses casos, cortasse ela. Mas aí é uma questão Não, tô brincando. da necessidade de cada um. Né? Tem que. Tá quente aqui, né? Gente, quer ligar o ar aí? Mas aí ela tem que sair de lá porque vai esfriar aí, viu? O Lázaro foi isso que aconteceu com ele, não foi? Catalepsia. Mas por que dizem que ele estava todo roxo, já estava cheirando Como é que você mal? arruma um jeito de Jesus fazer um milagre? Eles não embrulharam ele. É, Embrulharam, não. Eles realmente tinham. Ah, tá aqui, gente, achei. Eles realmente tinham enterrado ele. Você coloca uma coisa e põe a pedra por cima. Então, ele estava praticamente morto. Jesus 4 não dias. poderia. Olha, essa questão Uau. de milagre, certo? Não existe. Não dá para a gente falar em milagre. Ou seja, se Jesus trouxe Lázaro à vida novamente, certo? É porque o espírito dele não estava desligado do corpo e ele mantinha as funções vitais, mesmo que no estado de quase nenhum batimento, nem nada. Ele tinha que estar respirando. Ele tinha que ter sangue correndo nas artérias e veias. Portanto, senão, Jesus ia derrogar as leis de Deus. Que ele mesmo estava cumprindo. Tá? Portanto, não existe o milagre, e principalmente nesse caso. Não existe. Desse jeito, não. Nos países nórdicos, vamos dizer assim, né, são do hemisfério norte, que o inverno, e que geralmente lá é mais frio do que para cá, né, eles enterram depois de uma semana. Ou vão cremar, tem todo um processo mais demorado. Certo? No nosso caso, como é um lugar muito quente, se você não tiver a certeza da morte, você tem que ficar num ambiente refrigerado, senão vai dar problema. A Porque a cremação putrefação é rapidinho. rápida. Né? Agora, o próprio Emmanuel, ele fala de 72 horas, e a lei brasileira fala também de 72 horas para haver a cremação. Certo? Mas o Emmanuel estava principalmente pensando no desligamento do espírito, do corpo físico. Né? Para que ele não tenha a sensação de uma segunda morte, né? E de morrer queimado. Já morreu. Certo? Já é uma coisa complicada para a maioria das pessoas. E aí, de repente, entra numa fornalha, está danado, isso é ruim. E tem outros motivos também, né? Inclusive, a cremação não é tão simples. Você tem que, primeiro, não sei se mudou, tem que registrar, mas eu lembro na época da minha mãe, 2 médicos tiveram que assinar, dizendo que ela tinha desencarnado na UTI, porque se há uma suspeita de uma morte, ou uma morte suspeita, você não pode cremar. Se você cremar, as provas vão embora. Então, tem todo um protocolo. 2 médicos assinaram. Eu não lembro, acho que a Damascena chegou lá, falamos que ela queria cremação. O médico falou, então, peraí, precisamos assinar em 2. Fizeram na hora, lá para dar continuidade. Então, a gente espera ser cremado, mas tem que deixar com a maioria, alguém que leve lá a situação.
Mas há pouquinho tempo aqui em Rio Claro, o bebê, criança, a médica ficou 50 minutos tentando reanimar, deu como morto. Vocês precisam e estava ali. Nossa, Na hora que foi Estava preparado. preparando o enterro. Esse mexer. Ali no susto da moça que estava preparando a criança, né? De repente ela assim. muito Então, complicado. É mais ou menos assim, a gente vai passar por aqui. Isso daí não é determinismo. Não, A gente não fala como isso, determinismo. não é determinismo. Você sabe, o determinismo é aquele negócio. Esse negócio vai daqui para lá e ponto final. Certo? Então, eu posso determinar isso. Hoje eu posso. Agora, eu vou sair daqui, eu vou tropeçar na cadeira, da cadeira, eu vou quebrar a cara, ou sei lá o quê. Não é determinismo. Foi um acidente mesmo, eu tropecei. Porque isso é coisa natural da vida, todos nós. Agora, o determinismo seria assim, Eduardo, às 9h05, já é 10. 10 uma coisa, vai tropeçar e vai cair lá no Centro Espírita, nosso cantinho, no dia 9 de dos Pais, agosto, no dia 9 de agosto de 2026. Isso é determinismo. Tem um espírito brincalhão e passa até em você. Porque ele sabe da minha programação. Essa é a questão. Que gente, determinismo realmente, acho que o único que tem é a morte, ter certeza que a gente vai morrer todas as vezes que a gente vai encarnar. Mas o resto é muita variável. O corpo físico, exatamente. Mas o resto tem muita variável para você falar que vai acontecer, aqui não é assim. Seria muito fácil, seríamos marionetas. Bom, tudo bem? Vamos lá. Nesse estado de... Não, desculpa. Nesse estado, de novo, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão uma paragem momentânea. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias desse mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o termo. Então, um espírito, para entrar nesse estado de êxtase, ele tem que ter isso, né? De uma certa maneira, ele tem as qualidades, vamos dizer assim, que podem levá-lo a esse estado de êxtase. Porque esse estado de êxtase é uma coisa boa, é para uma coisa que ele vai receber, né? Assim, uma bênção da espiritualidade superior. Portanto, o seu espírito, para nascer na Terra e viver na Terra, tá? É bem complicado. Não quer, aquilo ali é coisa ruim. Viver aqui na Terra, porque quando eu falo é ruim, você tem dor de barriga, você tem dor de ouvido, você fica surdo, você fica cego. Você tem, né? Você tropeça aqui, e cai de cara. Você cai lá na rua. Você envelhece. Então, quando ele fala assim, ela quer ver o termo do quê? Da vida material. E agora, ela está tendo um vislumbre do que pode ser, né, a vida dela de espírito livre. É assim que ele fala assim, seria muito bom que terminasse por aqui e eu já ficasse por aqui, certo? Deixa lá meu corpinho, deixa eu livre. Aí é suicídio. Pois é, eu teria suicídio aí, ia lá para baixo. Aí ela já fazia assim. Ó. Os estáticos são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, segundo sejam mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas.
há algumas vezes neles mais de exaltação do que de verdadeira lucidez. Ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Por quê? Porque ele vive a vida material. Tem preconceitos, tem um monte de coisas. E aí, vê uma cena, ou participa de um ambiente totalmente diferente daquilo do dia a dia dela, né? Então, ela vai descrever coisas que, às vezes, ela nunca viu, né? Descreve, mas tem também a parte dela, né? Do espírito ainda preso à matéria. E tem todos os seus preconceitos. Daí vai falar coisas que é como se eu estou vendo fazer isso. E, na verdade, não tem coisa nenhuma. Está na cabeça dela aqui. Né? Por isso que ele fala, mais ou menos elevado, vai ter experiências e vão descrever essas experiências de maneira diversa. Um mais elevado vai ter menos interferência das coisas da vida material, enquanto menos elevado que tenha essa chance de estar no estado de êxtase, vai ter muita coisa daquilo que é o bom e coisas que podem até ser ridículas, como ele fala ali. E a continuidade é interessante, mas os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa da fraqueza, quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático, e com esse efeito cobrem seus olhos de aparência que o entretém nas ideias ou preconceitos da vigília. Isso é uma escolha, problema sério, um empecilho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança. Kardec sempre fala isso, passar pelo crivo da razão. Eu não lembro qual que é uma dessas freiras que se tornou santa, não é isso? E que tinha esses êxtases no convento. E aí, você vai olhar as coisas que ela fala, é besteirada, mas sim, mas ela acabou se tornando santa, né? A Igreja Católica. Eu não lembro o nome dela. Vocês veem que a influência espiritual, quem está à volta do estático, ela é grande. Se ele não tiver condições morais de enfrentar essa influência, ele vai falar abobrinha direto. E as pessoas, nós humanos, temos, infelizmente, a tendência de aceitar o que é divino, mesmo que não seja. Né? Então, você não vai questionar quem é a freira. Ou é uma freira que está tendo visões. Pois daí, uma freira é uma pessoa como qualquer um de nós. Pode errar, sofre influência, um monte de coisa. Mas, por ser uma religiosa, a gente acaba elevando o patamar e baixando a régua. Aliás, é exatamente aí que a gente tem aqueles casos, né, com o Jim Jones, lá, que levou todo mundo. Foi lá atrás. Por quê? Porque ele é assim, né? Eu vejo isso, eu vejo aquilo, certo? Foi dito para mim fazer assim, Deus falou comigo assim, e o pessoal aceitava tudo. Mas isso está muito enraizado, né? Porque sim, desde a época de Moisés, que Deus fala com alguém. Então, supõe-se. Só desde a época de Moisés, né? Muito antes. Sim, mas... Porque já começa o engano aí, Deus falou com alguém, Deus não está falando com ninguém. Não é uma entidade, um ser que vai falar na sua orelha. Não tem nada a ver isso. Então, mas como se cria esse dogma, você não pode questionar o que vem de Deus, o cara falar, você aceita como lei. E a gente vê quantas coisas acontecem ainda hoje. Mas é que as pessoas realmente pensavam, né? Falaram, Deus falou comigo.
Deus me falou. Tanto é que foi interessante. Quando Moisés fala, não pode falar com os mortos, né? Ele, na verdade, está falando isso, só pode na tenda lá dos anciãos e assim por diante. Mas todo mundo corta essa parte, né? Ele só coloca que Deus não pode, que os espíritos, a gente não pode falar com os mortos, porque era comum lá, na época de Moisés. E aí ele vem com esse regramento, mas, na verdade, na tenda dos anciãos, da qual ele também participava, tinha as comunicações com os mortos. Sim, continuou tendo. Só não podia falar com os mortos, sim, quando você não estava na tenda dos anciãos. Tinha muita gente enganando o próximo naquela época. Ah, Não, falei, sonhei, aí o cara falava... Você acredita? Então, Naquela época. o pior é falar que a Bíblia proíbe o espiritismo. E essa palavra só foi criada por Kardec em 1857. Então, não pode proibir uma coisa que não existia antes. Também, mas, enfim. Continuamos? Mas é que foi Deus que falou para mim aqui. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que dele são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação. As veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. A gente estava mais falando do êxtase, falando da emancipação da alma. Então, por exemplo, o Leonídas Barçanufo, ele se desdobrava, ele ia lá, a alma dele ficava emancipada. Ele, inclusive, fazia coisas. Ele tinha visões, ele tinha um monte de coisas. Ele tinha uma mediunidade, assim, fantástica, né? Aí, a gente falando do fantástico. Não é fantástico, maravilhoso. Então, maravilhoso, né? Como se não fosse. Além do normal. Além do normal. Mas isso é como você, é como o espírito, eu estou aqui falando, mas eu estou vendo uma cena num outro lugar, acontecendo assim, 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 e eu descrevo isso. Porque eu consigo fazer esta conexão com a vida espiritual, do espírito. Milagre é alguma coisa que ainda não se descobriu a lei que rege. Na hora que você descobre a lei, deixa de ser assim, você para normal. Você entende o que aquilo acontece. Bom, no momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. Uhum. Essa faculdade parece, àqueles que a possuem, natural como a de ver. É para eles um atributo de seu ser que não lhes parece excepcional. O esquecimento segue, o mais frequentemente, essa lucidez passageira, da qual a lembrança, cada vez mais vaga, desaparece como a de um sonho. É importante a gente entender o que ele está falando, né? E depois Kardec trabalha essas questões todas no livro dos médiuns. Okay? Então, o livro dos médiuns, ele vai detalhar, porque isso tudo é uma questão de mediunidade. Eu tenho o livro dos médios há 35 anos, nunca abri ele. Olha isso. Nós estudamos o livro dos médiuns às terças-feiras à noite,
pela internet. No mesmo endereço. E a gente está fazendo assim, a gente usa o livro Seara dos Médiuns, a gente lê uma passagem, uma lição, e o Emmanuel, nessa lição, ele pega algumas questões do livro dos Espíritos. Aí a gente vai para o livro dos Médiuns. A gente vai para o livro dos Médiuns, vai naquela questão, mas, na verdade, a gente lê, então, e estuda o capítulo inteiro. Então, às vezes, 2 ou 3 questões, depois a gente tem 3, 4, 5 reuniões para discutir o capítulo inteiro. Sem estudar aquele capítulo. Capítulo 24. Uma forma boa de ler e estudar. Mas é um livro das 8 às 9 da noite. Mas é melhor que um livro em grupo também, que facilita mais o entendimento. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos, que se pode chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Pois é, ela pode estar presente em espíritos, vivendo, vivenciando, olhando o que está acontecendo, né? Uma das potencialidades do espírito. Numa reunião mediúnica, muitas vezes o médium está aqui, está falando de tudo que está ocorrendo num outro lugar completamente diferente. É como se ele estivesse lá. Mas ele está aqui, falando aqui. Então, por isso que, conforme vai tendo mais e mais experiência, ele vai ampliando seu campo de ação no mundo espiritual. Acho que só colocar uma coisa, se em vias de ocorrer, não necessariamente ele está prevendo o futuro. Imagina o seguinte, o médium está aqui, ele atinge um outro lugar, ele vai na rua e ele vê um acidente acontecer. A notícia desse acidente vai chegar depois que ele falou. Então, não é que ele previu o futuro, ele viu o acidente acontecer lá e a notícia chegou aqui para nós depois. Não é que ele previu que ia acontecer o acidente, ele viu que tinha acontecido alguma coisa. É importante, Júlio. Acho que hoje isso aqui não daria muito certo. Quando o cara vai prever, a internet já te trouxe a coisa lá tão rapidamente. Né? A cena do sexto sentido, né? Primeira cena da menina, do menino que viu a ciclista morta do lado dele, e na frente estava o acidente. Então, as formas de mostrar isso, né, são muito interessantes. Você sabe que a gente, estudando um pouquinho, estudando mesmo, em determinados filmes americanos, né, e o que a gente vai ler daqui a pouco, né, nas próximas reuniões, né, nós vamos ver que aquelas coisas lá tem muito de verdade. Tem, obviamente, é muita fantasia. É que romancear, você não tem bilheteria. Não, pessoal, não tem nada de bilheteria. Mas tem muita coisa muito interessante. Né? Mas a gente já teve, no nosso trabalho, nos papéis, a médium foi levada para um local em que estava... quando ela foi levada, a gente fala que ela foi levada, na verdade, nesse caso, realmente o espírito se desdobrou. Por quê? Porque ela tinha fluido vital materializado, né? O ectoplasma, né? E facilita trazer
o espírito que tem que ser liberto do corpo. Tinha tido um acidente e ela viu acontecer um outro em cima do acidente. Então, foi muito interessante, porque estava sendo feito um resgate, né, espiritual. Tinha acabado de acontecer o acidente. Então, muito provavelmente, a espiritualidade superior utilizou a equipe que estava mais próxima para poder atender, fazer o resgate do espírito que tinha que se libertar e não ficar preso ali na coisa do acidente, né? No ambiente do acidente. E ela viu acontecer o acidente. É interessante, essas coisas comprovam. Eu não pescava fora, não. Eu não estou mexendo aqui para ver se... Não, nem o ar segura. É ótimo equipamento. Você está indo bem de você aí do ar? Tá? Tá bom. Último parágrafo. O sonambulismo natural ou artificial, ou êxtase à segunda vista, não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existirem em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Não era só os preconceitos, né? Mas era Queimava muito a ideia da dominação, queimava as bruxas. Mas é tudo fenômeno mediúnico. E natural. No final das contas, é um fenômeno mediúnico. Ele não fala aqui ainda em mediunidade, né? A forma de falar de mediunidade. Vocês verem, está falando de sonambulismo, dupla vista, êxtase, tal, mas, se não me engano, ele não usa a palavra mediunidade aqui. Que aí ele, Kardec edita o Livro dos Espíritos, né? Em abril de 1957, 1857, e cria a Revista Espírita em janeiro de 1858, e ali ele vai colocando e discutindo todos esses aspectos. Cria um opúsculo para poder as pessoas se inteirarem de como fazer, né, a reunião mediúnica. Ele tinha escrito um pequeno opúsculo, faz desse jeito, faz desse jeito. E aí ele ia fazer, né, uma republicação dessas coisas, e os espíritos falaram assim, não, você precisa, vamos continuar, né, vamos fazer um novo livro. Inclusive, E aí faz o livro dos médios, que é publicado em 1861. Inclusive, essa edição aqui, 4 anos depois, porque a primeira edição tem só 500 e poucas questões. Vocês já viram uma vez, não? Vou trazer semana que vem, eu tenho... É uma edição de só 500 e poucas questões, e depois e não há interferência do Kardec nessa. É interessante que esse primeira são só respostas dos espíritos. E depois, esse aqui tem intervenções do Kardec. Aquele é só resposta. E ele foi escrito com 2 médiums menores, acho que uma de 15, 16 ou 14, 15, uma cestinha com uma caneta na ponta, escrito em espiral sem pontuação. Que loucura, né? Você imagina você perguntar alguma coisa, o troço escrever assim, ó, sem ponto no meio, quer dizer, que teve que interpretar tudo aquilo. O cara realmente era um espírito de escola, não poderia ser diferente. Isso gera 500 e poucas questões depois, junto, porque ele não gostava disso aqui, ele conversava com os espíritos, e queria melhorar, que ele achava que faltava. Eu vou trazer para lembrar depois, você marca. Essa aqui é a terceira edição. Terceira ou quarta, 4 anos depois. Então, para a gente ver, é muito legal, interessante.
quanto mais a gente vê o trabalho de Kardec, mais que dá valor para ele. Capacidade como intelectual, gente, foi algo... Tudo bem. Vamos entrar no capítulo 9, Eduardo. Vamos entrar no capítulo 9. Qual é Isso. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos Tem saber. espírito que alguém aqui que vê espírito, ou sente espírito? Marcelo, Tem. É. vocês acham que tem mesmo? Vocês acham que interfere? Não é da cabeça de vocês, não? Não. Eu acho que vou fazer evangelho em casa, começa a bocejar. Ah, mas eu começo a bocejar na prece. Né? Aí eu tava... Mas aí, o que você acha? Não é você que está com sono? Não, eu acho que está equilibrando o meu físico com a situação do momento. Está dando uma calibrada da desconexão. Fora os arrepios, né? Mas, graças a Deus, não vejo nada. Então, tem gente, né, que vê os espíritos desde criança. E ela acha natural, né, que ela sabe quem é espírito e quem não é espírito, porque para ela não faz diferença nenhuma. A verdade é tudo espírito, encarnado ou não. Nós somos... Não, pois é, o problema é Os encarnados é que quando eu estou usando o que o Kardec fala. Kardec diz assim, vamos separar o que é espírito do que é alma. Ele usa a palavra alma para o espírito encarnado. E ele fala de espírito, que é o espírito vivo, com E maiúsculo. sem ter nenhum corpo físico nosso. Certo? Embora o perispírito seja um corpo físico. Mas, de qualquer forma, a gente não vê. Né? Nosso corpo físico aqui está treinado para ver até umas certas faixas de frequência. E, portanto, a gente não consegue ver coisas que estão ali. Entretanto, através da mediunidade, existem essas possibilidades. E a pessoa... A Márcia parece que é assim. Acho que a Bruna teve sensações semelhantes, não teve? Eu sei que na minha casa lá, o tempo inteiro, o pessoal via, começava aquela gritaria, certo? Me acordar de noite, as coisas mais. Eu não via nada, eu nunca vi nada. Nem esses espíritos bons que estão por aqui, e nem os espíritos, né? E nem eu, meu irmãozinho. Graças a Deus eu não vejo nenhum deles. São dois. Mas tem gente que vê essa interferência deles. E aí nós vamos fazer alguns comentários interessantes. Os títulos que a gente vai ter são Penetração do nosso pensamento pelos espíritos, Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, Possessos, Convulsionários, Afeição dos espíritos de certas pessoas, Anjos guardiães, espíritos protetores familiares e simpáticos, Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, isso é interessante, dos pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênção e maldição. Bem emocionante esse capítulo, que é muito legal. Vai dar para começar, pelo menos. Temos que... Penetração de nosso pensamento pelos espíritos, é a 456. 456. Isso. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos, podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Muito bem. Olha que coisa boa seria se os maus espíritos não se ocupassem da gente. Não é?
São indiferentes, não se preocupam comigo. Ó, é mesmo, é ótimo assim. Ver mesmo. Né? Entretanto, existe um negócio chamado sintonia. E nós somos ligados a muitos espíritos que conosco conviveram em vidas passadas. Também somos ligados a muitos espíritos que gostam das mesmas coisas que eu gosto. E se entre as coisas que eu gosto, há muitas que são muitas que são levadas a viciações e assim por diante, eu vou ter companhias de espíritos viciados, que também gostam das viciações, seja em bebidas, seja em comida, seja na questão de sexo e assim por diante. Eu vou ter companhia. Se a minha cabeça está pensando e lembrando só nisso, ele fala assim, eles podem viver, tal. Aí você pergunta assim, nossa, mas a hora que eu vou no banheiro também, ele vai lá? É. Eu quero horrorizar da meu reality show. É. Primeira vez que eu sou Pode acontecer que sim. Se você não faz a proteção da sua casa, Vai ter isso lá dentro. você vai ter espíritos na sua casa e não nem aí, eles estão vivendo ali. Né? Eu lembro de uma pessoa muito querida nossa que falou assim, meu marido vem dormir aqui, ele já morreu, certo? E ele vem dormir aqui na minha cama e quer, me empurra da cama, ele quer. Ele que tem que ir embora, mas ele fica lá. Né? Toda noite ele voltava. Ela via ele durante o dia, em casa. Ele queria sentar-se à mesa para comer. Ele queria dormir na cama dela. Certo? Porque para ele era aquilo ali. Afinidade com o grupo. E ele não queria saber de ser assediado, não. Tá? E não é incomum, tá? Não é nem um pouco incomum. Trabalho mediúnico, né, Eduardo? Uma das casas de pessoa faz como morrer. Estou aqui, estou vendo minha família, minha casa. E às vezes é difícil convencer. Estou lá em casa. Estou lá em casa. Conhecer o cabra, ele já foi. Porque as sensações continuam e saber quanto que a pessoa busca um contato com esses espíritos. Não pode esquecer isso. Teve um caso agora, semana passada, ou essa aqui mesmo, que o próprio encarnado chamava aquele espírito. Aí eu falei tanto, né, para médium, como para o outro, cara, mas se ele está te chamando, não é necessário, você tem que ir. Fica aqui com a gente. Mas eu não consigo, não. O espiritual te ajuda a quebrar esse vínculo e tal. Mas o encarnado, se ele não tiver orientação nesse sentido, que nem o Eduardo falou, proteger a casa, não é você tratar bem as pessoas, procurar ser também uma boa pessoa, fazer evangelho, isso que é proteger o seu lar, né? Essa é a ideia. Esses espíritos não vão se aproximar porque não vão encontrar eco no que eles buscam, essa é a ideia. Mas se o encarnado fica, sua história é comigo. Isso eu já falei, meu pai, quando ele desencarnou, uma situação bem difícil, minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Ela chamava o coitado, cara, dava uma dó de ver, sabe chamar. E não adiantava, né? A nossa lembra, né? Sabia morar com a gente na época. E eu estava trabalhando na sala, sempre trabalhei em casa, e a única coisa que sobrou dele foi um órgão Yamaha que ele adorava. Ele ficou para minha filha. Essa gente não queria, mas ficou. E, de repente, eu escuto uma pancada no órgão, assim, sabe? Batendo. Eu percebo, não vejo, mas eu percebo meu pai. Tão dementado que eu pedi para a equipe de defesa levar, porque era meu pai, é o espírito que estava de ombro comigo nessa encarnação, entendeu? Dessa forma, para entender como funciona a coisa. São pais naquela, você pode ter sido o pai dele, enfim. Para a equipe levá-lo para ser auxiliado. Ou era culpa dele? Não. Porque a mãe, você vê minha mãe, e olha, só depois, muito tempo que ela se esclareceu nesse sentido. Ela pedia para ele resolver problemas. Pô, você imagina, o cara morreu, não pode fazer absolutamente nada,
E fica alguém lá, sabe? Ai, pelo amor de Deus. E mesmo tendo evangelho em casa, a gente fazendo, mas ela traiu o cara. Depois disso que ele foi encaminhado. Vocês veem que é uma situação muito complicada. Ou você vai falar culpar o espírito? Não, você não quer encarnar. Porque é muito fácil falar, o cara está me obsidiando, vou levar ele embora. Mas se você está fazendo o porquê ser obsidiado, nós vamos chegar só lá na frente. Então, não pode culpar o espírito. Né? Então, é importante, como a Eduardo falou, que a gente tenha essa sintonia para o bem. E né, fazer o possível para que a gente tenha também boas companhias. No caso, é o no livro Missionários da Luz, ele começa com o André Luiz participando lá de uma reunião mediúnica no Centro Espírita, e tinha 5 médiuns do grupo, e cada um tinha um determinado problema, e um deles era uma pessoa, um homem, casado, né, que se ligava às questões da vida material. Era aquela história, né, que a nossa sociedade, né, no século passado, principalmente, a coisa mais normal do mundo era o homem ou ter uma amante ou frequentar a zona do meretrício, que vai para a zona. Né? Era isso que era uma coisa muito comum, muito comum. E ele era médium, imagina. Tá? E, obviamente, que a mediunidade dele não funcionava, porque ele não tinha ligação boa para estar sendo com uma mediunidade assim, equilibrada. Não tinha ligação, não dava para fazer isso. Quando termina a reunião, ele sai do centro e, logo que chega na esquina lá do centro, lá, os 2 amigos espirituais chegam, vamos lá e tal, vamos de novo e tal, mas ele está meio assim, e ele vai para casa. Quando ele entra em casa, os 2 não conseguem entrar. E os caras ficam assim. Aí o Alexandre, que é o mentor espiritual, explica para o André Luiz que a esposa veio numa situação, né, de auxiliar aquele espírito, que era muito, né, ligado a ela no passado, e ela protegia o lar. Era ela que protegia o lar. As vibrações, os pensamentos, as ações dela e as orações defendiam o lar. E aqueles espíritos não conseguiam entrar. Então, essa questão da sintonia, essa possibilidade dos espíritos estarem conosco em todos os momentos, é porque nós temos um conjunto imenso de espíritos que, infelizmente, não saem da região da crosta terrestre. Eles convivem conosco, eles estão conosco como estivermos. Daí a importância de nós, né, buscarmos, através das nossas ações, os melhores sentimentos que a gente possa ter em todos os momentos da nossa encarnação, seja em casa, seja no local de trabalho, onde for, né? Que a nossa sintonia seja com o bem, a nossa ação seja com o bem, de maneira a termos menos chance de sermos protagonistas desses espíritos. Né? Quando eu falo protagonistas, eles nos influenciaram a fazermos coisas, né? Que nós ainda faríamos se não estivéssemos decididos a fazer diferente nessa nova vida. Por que na prece do Pai Nosso está lá
livrai-nos das tentações, livra-nos da tentação. O que é a tentação? A tentação é repetirmos coisas que nos deram prazer, que nós adotamos como conduta normal nossa, em muitas e muitas vidas, e nós faríamos de novo, se não estivéssemos decididos a mudar. Então, quando a gente está decidido a mudar, mas aquilo é uma tentação? É uma tentação. Porque ficou muito marcado dentro de nós. E aí a gente vai resistir à ação do mal sobre nós, né? Porque eles não vão conseguir nos tentar. Né? Por isso que ele fala aí. Eles podem, se ele tem interesse em mim, ele vai estar junto comigo. Se eu der condições para que ele esteja. Se não, não. Se você protege o seu lar, tudo bem. Se não, os espíritos podem participar, sim, das nossas atividades diárias. Não tenhamos dúvida disso. Entretanto, né, nós estamos recebendo as informações necessárias para refletirmos e adotarmos uma conduta, né, na vida que seja a melhor possível. Muito bem. Atrás do livro para anotar, mas tudo bem. Deve ser muito difícil para quem tem vício, né? 4, 5, 7. Obrigado. É muito complicado, né? Porque por mais que a pessoa faça, sempre vai ter um séquito atrás deles para a pessoa cair de novo. Tem que ter uma força de vontade danada. Então, por isso que eu falava para meus filhos, não experimenta. Não experimenta. Uma vez que experimentou, dependendo da situação, você não consegue sair. Né? Pois é. Nós sabemos, né, a população mundial, de 10% a 15%, pelo menos, da população, tem como se fosse o vício da bebida entranhado dentro de si. Certo? Então, se você tomar um golinho que seja, pode disparar o alcoolismo de você. Um golinho. O gene, né, da bebida. Eu não sei se é um gene, mas gene, eu estou quase acreditando na questão dos, entre aspas, gene espiritual. Verdade. Aquilo lá está tão entranhado em mim, e qualquer coisa que disparar, pronto. Os dois, Eduardo. Porque tem a tendência dos pais, antigamente, que bebiam, fumavam, aí ficava grávida, vinha essa tendência, ele sentia essa falta, e já tem a tendência do espírito. É uma função muito grande. Inclusive, quando tratamentos de obsessão em mãos com esse tipo de tendência, o espírito fala, você quer que eu vou embora? Eu vou, não tem problema não. Tem uma fila junto lá. Eu vou, mas não vai adiantar nada. Porque ele vai continuar ainda sendo obsediado por outros irmãos que têm essas... Isso, quando o Eduardo fala da necessidade, é porque o cara desencarna, não tem bebida. Não existe bebida do lado de lá. Então, o que ele vai? Ele precisa absorver aquilo para sentir a bebida. Então, o que ele faz? Ele encosta em quem bebe, o cara vai exalando aquela... Né? E ele vai vampirizando, esse é o termo que usa, vai vampirizando o cara. Você vai usando aqueles fluidos. E... Lembrei de uma coisa de vampirizando, é horrível, né? Esse negócio quando você acaba de morrer, se não tiver proteção, ele vem tirar o castinho. Você tem. Que horrível. Vamos lá. Essa é outra história. Vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa. Ninguém almoça. Muito bem, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus.
e agradecer pela oportunidade que tivemos de aqui estarmos reunidos, estudando a doutrina dos Espíritos e, principalmente, buscando elementos para o nosso espírito, colocar em prática os ensinamentos dos Espíritos no dia a dia. Nós possamos vencer, né, as nossas tentações. Nós possamos trabalhar dentro de nós todos aqueles sentimentos que nos levam a vícios, a dor, ao sofrimento, e vamos buscar as virtudes que elevam o nosso espírito. Pedimos aos espíritos amigos que nos façam um passe espiritual, renovando-nos as energias e trazendo bem-estar físico e espiritual. Pedimos, Senhor, que a nossa prece final, que entregamos nas mãos da energia espiritual, possa envolver a todos os pais deste planeta, neste momento, e aonde estiverem, possam receber as bênçãos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos devem e nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Tchau, Maria Luzia. Fábio, parabéns aí, hein? Tchau, Miroslava. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abração. Renato.